Boa noite. Boa noite, boa noite. Chamando a Bia. Gente, o áudio tá ok? Estão conseguindo ver? Porque na última, né, eu não usei o microfone. Estão conseguindo ouvir? Me falem aí nos comentários, por gentileza. Perfeito. Cadê a Bia? Cadê a Bia? Esperar a Bia entrar para chamar ela. Pera aí. Pera aí que eu tô esperando só a convidada entrar, tá, gente? Então vou adiantando aqui enquanto ela não chega. Hoje a gente vai falar um pouquinho de visto, de imigração, de dicas. Então ela tá dizendo que ela tá... Ah, aqui, achei. Pera aí. Agora sim. Vamos para ela que a gente começa do começo. Galera, envia o aviãozinho aí pros amigos, Ei, convida todo mundo. Ei, Bia, tudo bem? eita, joia. Ai, eu tava entrando aqui, acabei que demorei um pouquinho que conexão, desculpa. Mas tudo Não, tá bem com tranquilo. você, Tudo Gustavo? ótimo. Tudo, e você? Tudo ótimo. E Que aí, bom. são todos Então, ouvidos agora. vamos lá. Então, gente, para quem não conhece, e também quem não me conhece, né? Às vezes a pessoa caiu aqui de gaiato. Meu nome é Gustavo de Cavalcante. Eu sou diretor da ETC Intercâmbio e Turismo de Vitória, é uma agência de intercâmbio. E a Bia, né, a Ana Beatriz, mais conhecida como Bia, né, ela é a diretora da Mundial Vistos, que é a nossa assessoria, a assessoria que a gente usa para fazer todos os nossos vistos consulares aí dos nossos intercambistas e dos nossos viajantes. E eles estão espalhados aí por todo o Brasil, né? Eu sei que não vai ter gente da live só daqui do Espírito Santo, então eles também estão em outros estados. E eles estão aqui onde a gente mora, em Vitória, né? Pertinho ali da ETC. Eles ficam ali atrás, mais ou menos, no McDonald's, ali no shopping. Como é que é o nome É do no Praia shopping? Shopping, na Praia do Praia Forte. Shopping. Isso, Praia Shopping. Então, assim, você já sai ali da ETC quando voltar, né? A visita em loco, né? Por enquanto tudo online, mas é um do lado do outro. E a gente, hoje eu convidei a Bia, Bia, seja bem-vinda, para a gente conversar um pouquinho de um tema assim que gera muita dúvida, né? Todo mundo tem dúvida, é muito detalhado e é justamente por isso que a gente acha super importante contratar uma assessoria para esse tipo de serviço, porque como tem gente que acaba fazendo besteira querendo fazer, né, por conta própria e aí por causa de um detalhe mínimo, um erro de digitação, uma comprovação financeira que faltou, a pessoa tem o sonho aí do visto negado. Então, Bia, se apresenta, depois eu vou falar só rapidamente aqui de algumas dicas gerais e a gente entra aí nos destinos para a gente fazer o bate-bola. Eu vou te fazer algumas perguntas. Eu colhi durante essa semana também algumas perguntas de algumas pessoas no meu perfil e a gente vai hoje tirar todas as dúvidas com ela. Então, pode se apresentar para a gente começar. Então, gente, né, para quem ainda não me conhece, né, eu sou a Bia, eu sou da Mundial Vistos, né, muita gente aí já me conhece, realmente a Mundial Vistos é a empresa número um, né, do Brasil no segmento de vistos, né, a gente trabalha com vistos para o mundo inteiro, tá, vistos de todas as categorias, de todas as modalidades, né, e para todos os países. Então, eu estou aqui hoje para, assim, tirar todas as dúvidas de vocês e espero contribuir um pouquinho aí, né? Incentivando e, sei lá, inspirando, né? Um pouco mais aí para esse momento de pandemia delicado, mas tentar inspirar o pessoal, né? Aí para fora e se internacionalizar um pouquinho, né? Com certeza. Então, eu
Eu vou primeiro dar algumas dicas gerais sobre visto. E aí, Bia, se você quiser ir acrescentando no que eu tô falando, fica à vontade, tá? Então, gente, quando a gente fala de visto, é a primeira coisa que a gente sempre... Eu tô falando de genérico, né? Mas nunca compre a sua passagem aérea, nunca compre o seu hotel. O visto é o primeiro passo, porque os países eles não exigem que você tenha já o seu hotel reservado, você consegue só com o nome de onde você pretende ficar. Eu lembro que quando eu tirei o meu visto para os Estados Unidos, por exemplo, eu falei que eu ia para Disney. Eu já fui para vários lugares dos Estados Unidos e nunca fui para Disney. Então, não necessariamente o que você fala ali para tirar o visto vai ser a sua primeira viagem mesmo. Então, você não precisa ter nada comprado em relação a isso. Outra coisa, palavra que eu acho essencial para qualquer tipo de visto é a palavra objetivo. Antes de tirar qualquer visto, você tem que estar você tem que ter muita clareza qual é o objetivo da sua viagem, porque aí a Mundial ela já vai te encaminhar com o seu discurso para estar correlato com o seu objetivo, quais estratégias que vai usar no seu visto, porque, por exemplo, se eu falo que eu vou só passear, eu quero passear na Disney, é uma coisa. Se eu quero fazer um intercâmbio, eu quero um visto de estudante, é outra coisa. Então, são caminhos totalmente diferentes. Ah, eu quero ir, quero levar minha esposa, meus filhos, cônjuge. Então, cada caso é cada caso. Então, eles vão conseguir analisar aí o melhor perfil, o que se encaixa com você, qual a estratégia que vocês vão usar juntos. Outra coisa super importante para visto, a palavra vínculos. O que são vínculos? Em geral, quando você vai tirar um visto, uma coisa que quase todo país exige, que pede o visto, são os vínculos, né? Então, por exemplo, você trabalha aqui, você faz uma faculdade aqui, você tem carros, você tem imóveis, você tem alguma família aqui. Eles querem entender se você realmente tem intenção de voltar para o país, né? Se a sua viagem realmente vai ter aquele objetivo e depois que finalizar, você não vai imigrar para lá, né, ilegalmente, vamos dizer assim, porque também tem imigração legal, né? Mas assim, o vínculo é importante por isso. Quanto mais vínculos você tiver, e aí eles também vão te ajudar em como desenvolver esses vínculos, quais documentos que vocês podem ter para, por exemplo, eu trabalho aqui. Só trabalhar não significa nada. Você tem que mostrar que você trabalha aqui, porque só da sua boca para fora. Então, eles vão te orientar exatamente assim. Você precisa levar isso, é um holerite que você tem que ter, é uma carta do seu empregador. Então, eles vão reforçar toda a sua documentação também para você tirar o visto da melhor forma possível. E, junto com o vínculo, assim... Oi? Não, pode falar que eu tô ouvindo. Tá. Beleza. E junto com o vínculo, assim, mão a mão, assim, andam de mãos juntas, gente, é vínculo e comprovação financeira. Não significa que a pessoa tem que ser rica para tirar visto, não é isso. Mas ela tem que estar ciente de quanto ela precisa mostrar para tirar um visto. Cada país vai exigir uma quantia diferente. Alguns mais, alguns menos. E isso entra muito numa coisa que a gente faz bastante na ETC, que é a análise do perfil. Então, por exemplo, eu quero tirar o visto para... Eu tive um caso hoje, por exemplo. Eu quero ir para a Austrália, fazer intercâmbio na Austrália de 1 ano. Mesmo que você tenha aquele dinheiro para pagar o curso, né? E tenha dinheiro para pagar o visto, não necessariamente a Austrália vai ser o melhor caminho para você. A gente vai falar um pouquinho depois por quê. Porque a Austrália tem uma série de fatores que são mais burocráticos. A quantia em dinheiro que você tem que ter, às vezes, vai ser maior. Então, você tem que ter todo um processo. Não é simplesmente, quero ir para aquele país, vou tirar o visto. Você tem que entender primeiro qual que é o seu perfil, para ver se ele encaixa naquele visto. Não que você não possa tirar o visto para a Austrália se o seu perfil não for o visto da Austrália, mas as chances, você tem que estar já indo para a aplicação ciente de que as suas chances são bem menores do que se você for para um país que realmente você está com toda a documentação ali comprobatória de acordo com o que o país exige, né? Uma diquinha assim, de ouro também, como eu já vi nesses anos assim, de trabalhar com isso, gente se ferrando. Famoso, vou comprar na Decolar, né? Ai, comprei a passagem, aí a pessoa descobre depois que lá no meio da passagem tem uma conexão na Austrália. Descobre lá no meio que tem uma conexão nos Estados Unidos. Nossa, comprei uma passagem muito barata para ir para a Europa. Aí você vê que tem conexão em Chicago, Londres e Lisboa. Aí a pessoa fala assim, putz, depois que você fez, vai dar BO. Então, assim, você também, se você tiver um voo, você tem que estar muito ciente
se aquele voo vai passar ou não por um destino que precise de visto. Seja visto convencional, seja visto de trânsito. Então é mais um motivo para você ter uma assessoria especializada. E uma armadilha, tá? Que até quem mexe com turismo, quem mexe com intercâmbio, às vezes cai. Então, assim, a gente que é do intercâmbio, a gente tem muito conhecimento, nem toda passagem que você compra, você consegue ver nela que ela tem uma escala. Uma conexão você sempre consegue enxergar, que é aquele que você vai sair do voo e vai trocar de aeronave. Agora, a escala, que às vezes você só entra, fica no aeroporto, espera, e dali daquele mesmo voo você vai embora, seja para higienizar ou você desce e entra na mesma aeronave, nem sempre está explícito no voo. Então é muito, muito perigoso. Acontece muito isso em voo para Nova Zelândia, que a conexão é na Austrália. Eu já vi voos que a escala não estava explícita. Então tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa vai ter que tirar o visto da Austrália ali no corre, né? Então tomem cuidado, gente. Usou só mais 2 diquinhas aqui, gerais, para a gente entrar nos assuntos aí dos países. A conexão é muito importante. Outra coisa gente, isso eu recebi muito, muito. Essa foi a dúvida que eu mais recebi durante essa semana, sim. Já estou aproveitando para essas dicas, responder um pouco das perguntas genéricas, né? Tive o visto negado. E agora? Gente, visto negado não é bicho de 7 cabeças. Eu posso dizer isso por experiência própria. Eu já tive um visto nos Estados Unidos negado. Por quê? Eu fui tirar um visto nos Estados Unidos muito criança e totalmente sem noção. Eu levei tudo errado, eu fiz tudo errado. Foi horrível, foi horrível. Depois que eu cresci, meu passaporte, eu já tive vários vistos, né? E aí, o que você acontece se você tem o visto negado? Gente, é minha dica. Posso aplicar de novo? Pode. Mas o mais importante, na minha opinião, e aí a Bia pode concordar ou discordar, é mudança de status. Como assim? Tive um visto negado para os Estados Unidos, por exemplo. Quero aplicar de novo. Já quero aplicar de novo. Tá, mas você vai aplicar de novo com a mesma documentação? Você está ganhando mais agora? Agora você está na faculdade? Agora você comprou um carro? Agora você está estudando? Sem a mudança de perfil... Isso, gente, se você aplicou tudo corretamente, né? Às vezes a pessoa tem o visto negado porque simplesmente aplicou de forma errada, sozinha. Aí você pode aplicar de novo da forma certa. Mas se é por algum motivo, alguma coisa que você não tem ali muito bem na documentação, então você consegue... Tendo essa mudança de status, é o melhor momento para você tentar aplicar de novo, né? Mais até importante do que o tempo. É você realmente ter uma mudança na sua vida para que agora eles reanalisem a sua documentação e falem assim, agora sim, essa pessoa aí tem as condições para viajar. E, última dica... pode falar, Bia. Só um minutinho. É muito importante falar o seguinte, inclusive que nesses casos, né, já vou alertar, que normalmente a primeira pergunta que o oficial consular faz é: o que mudou da sua última aplicação para esta? Então, verdade. A primeira pergunta que normalmente é feita: o que mudou? O que alterou? O que acrescentou? E aí que a pessoa vai falar. Às vezes realmente não mudou nada. Igual, né, um exemplo que você deu. Se a pessoa realmente, pelo jeito que ela aplicou, ela teve um momento de muita ansiedade, não conseguiu fazer uma boa entrevista, inclusive ela pode falar, olha, minha situação, ela continua a mesma, o que mudou, ou então nem, né, a resposta nem é a mesma. O que mudou é que na minha entrevista anterior eu estava muito ansiosa, muito nervosa, não consegui responder direito, enfim, voltei porque eu achei que eu fiz uma péssima entrevista e aqui estou eu para te mostrar tudo e ter oportunidade de falar um pouco mais. Pronto. Entendeu? É verdade, é verdade. Outras 2 diquinhas aí antes da gente entrar, gente, é o seguinte, que já estou matando as perguntas aqui. Outras viagens internacionais ajudam bastante. Se você... Às vezes a gente tem alguns vistos que são mais complicadinhos, né? Tipo, o visto para os Estados Unidos, o visto para a Austrália. Não é um pré-requisito. Você pode ir... Sua primeira viagem internacional ser para os Estados Unidos. A maioria das pessoas, eu acho que é a primeira viagem internacional... Se não é Buenos Aires, né? Quando é um pouquinho mais longe, é Estados Unidos, né? Mas assim, se você tiver já outros carimbos, ele ajuda. Então, isso é uma dica que eu já tive cliente meu que teve o visto negado primeiro para os Estados Unidos, porque, tipo assim, ele foi lá, tentou fazer o visto sozinho. Aí ele tava com planos de viajar de férias, depois eu falei, e queria fazer um intercâmbio também. Eu falei assim, viaja de férias primeiro, porque o seu passaporte, já que você já vai fazer as 2 mesmo, primeiro faz o férias. Porque seu passaporte ele queria ir para a Europa. Não ia exigir o visto antes, né?
ele já ia ter o passaporte ali, um monte de carimbadinho, e depois ele conseguiu visto para os Estados Unidos de novo. Então, assim, ter outros vistos também, quando você ter já tido em outros lugares, também ajuda bastante, né? E a última coisa... Histórico de viagens das pessoas. Quando ela tem um bom histórico de viagens, isso é extremamente favorável. Porque significa que ela não tem um perfil de imigrante, né? Irregular. Exatamente. Toda vez que ela viaja, ela vai... Ela volta. É verdade. E para finalizar, uma pergunta que também sempre me fazem, eu recomendo, é dupla cidadania. Às vezes a pessoa tem a dupla cidadania. E aí, assim, é uma dica bem que vai aplicar para algumas pessoas, né? Eu, particularmente, você não é obrigatório a viajar com os 2 passaportes. Mas se você tiver e quiser facilidade, né? Se você não for perder, organizado, a vantagem de você viajar com os 2 passaportes é que sempre que você estiver entrando no Brasil, saindo do Brasil, passando na polícia do Brasil, você passa com o passaporte brasileiro. Então, e se você entrar, por exemplo, se tem um passaporte italiano, tá chegando na Europa, passa com um passaporte italiano. Porque aí você vai ter sempre como um local. Então, o processo para você entrar ou para sair vai ser sempre muito mais fácil. Mas não que não possa viajar só com um passaporte. Bom, agora vamos entrar aí nos países, que a Bia aí dá show, né? Ela ajuda bastante aí a gente. Então, Bia, eu vou aqui traçando aqui, fazendo um bate-bola, e aí você vai explicando para... Gente, eu tô vendo que tem um monte de dúvida aqui, tá? Eu vou só falar desses pontos e depois a gente sobe para responder as dúvidas aí. Então, o primeiro país aqui, né, que no mundo do intercâmbio é o reizinho, é o que a maioria das pessoas vão, que é o Canadá. Então, Bia, explica um pouquinho pra gente aí. O Canadá tem... Claro que tem outros vistos que a gente não vai abordar aqui, tá, gente? Tipo assim, eu quero trabalhar, sou da Marinha. Nada disso. A gente vai abordar o padrão. E depois, se vocês tiverem dúvidas específicas, vocês passam pra gente, que a Bia a gente ajuda a responder. Então, Bia, visto de estudante e visto de turista no Canadá, e pode falar do ETA também. Explica aí pra gente, assim, como que dá pra ir pro Canadá, algumas possibilidades. Bom, na realidade, né, hoje o Canadá, ele tem um visto físico, que é o visto de visitante, e o study permit. Eu vou falar primeiro aqui, ó, para quem vai para o Canadá com o objetivo de visitar o país ou estudar um período curto, né, que é até 6 meses, ele consegue fazer esses estudos com um visto que é o visto de visitante normal, né, que é um visto de... ele é um visto V mesmo, ele é um visto de visitante, ou a turismo, ou a negócios, ou a estudos, para uma permanência de até 6 meses, tá? Ele é um visto físico colado no passaporte, assim como o Study Permit, que é para aquelas pessoas que vão fazer um curso, né, com um período superior a 24 semanas, né, que a gente chama de um período mais longo de estudos. Então, ele precisa de um visto realmente específico para essa atividade, porque vai ultrapassar os 6 meses. E aí vai exigir uma série de outras coisas, né? Que é o exame médico, a documentação, ela tem que ser uma documentação mais consistente, né? Porque a permanência é maior, então ela tem que ter uma disponibilidade de recurso financeiro maior e por aí vai. Agora, a gente tem o ETA, que é a autorização eletrônica, que é muito legal para quem vai realizar um curso, no caso de intercâmbio, né, com duração inferior a 6 meses, ele pode fazer com o ETA desde que ele seja elegível para o ETA. O que é ser elegível para um ETA, né, que é uma autorização eletrônica? É ter um visto para os Estados Unidos, um visto americano válido, ou já ter tido nos últimos 10 anos um visto canadense no passaporte. Né? Já ter entrado no Canadá e tudo, nos últimos 10 anos. Se a pessoa tem isso, ela é totalmente elegível. O outro, né? Só para... Pode ter um ou ter o outro. Pode ter um ou ter o outro. Se ela tiver um dos dois, né? Ela está elegível para solicitar um ETA, que tem um custo mais baixo, né? Muito mais normalmente, baixo. Isso é bom, né? Bom. A aprovação dele é mais rápida, normalmente até 72 horas a gente tem aí, né, o resultado da aprovação. Agora, é um processo mais delicado. Por quê? Primeiro que é um processo sistêmico, né? Então, assim, pode haver vamos falar assim, algum cruzamento de informação, alguma coisa aí que dê sistemicamente um bugzinho. A pessoa falar que ela tem o visto americano, a gente provar que ela tem o sistema informado. Não encontramos o seu visto americano, então você não é elegível, por isso nega.
tá? Porque acontece. E aí a gente tenta justificar, né? Manda para o suporte, uma cópia do visto, por aí vai. A gente faz o procedimento interno para, né, para resolver a situação. Mas, além disso, o ETA ele tem algumas restrições, tá? Essas restrições são entrar no Canadá somente via aérea, ou seja, só por aeroportos. A pessoa, se ela estiver em Vancouver, Victoria, que está muito próximo dos Estados Unidos, né? Quiser ir aos Estados Unidos via terrestre, ela não volta via terrestre para o Canadá se ela for portadora de um ETA. Então, ela tem que só entra via aérea, tá, gente? Isso é uma das coisas que a gente orienta muito. O próprio consulado, quando começou, ele disse: aquelas pessoas que vão fazer um intercâmbio, que o período é um período um pouco mais longo, 4 meses, 5 meses, é aconselhável que faça visto físico. Por quê? Por causa desses passeios. Porque tem escola de intercâmbio que, inclusive, em final de semana, né? Feriado, faz passeio para os Estados Unidos. E aí, se faz um passeio para os Estados Unidos, não consegue voltar via terrestre. Isso é um problema, né? Então, eles aconselhavam dessa forma. Quer dizer, aconselham, né? Até hoje. E a validade dele também é uma validade menor, né? Porque o visto canadense hoje, ele tem validade de até 10 anos ou a validade do passaporte. O ETA ele tem uma validade de até 5 anos ou, no máximo, a validade do passaporte, tá? Isso aí. O que valer mais, né? Se o passaporte hoje, para passaporte brasileiro, está valendo 10 anos. Então, se ele tiver uma validade de 7 anos, o seu ETA vai valer 5. Se ele tiver com uma validade de 3 anos, o seu ETA vai valer 3, igual ao seu passaporte. Isso. Tá? Isso é uma coisa que a gente sempre também comenta, de se a pessoa, tipo assim, vai tirar o visto canadense e o passaporte dela tá para vencer. Gente, não faz isso. Tira outro passaporte e depois tira o visto para você conseguir o tempo inteiro aí do passaporte. Mas, eu tenho visto para vencer, né? Em 3 meses. Não faz isso não. É melhor. É um investimento melhor. E outra coisa, tem uma exigência de tempo mínimo. Tem que ter uma validade mínima de 6 meses. Então, para a gente aplicar, a gente olha o passaporte, se ela não tem validade mínima de 6 meses, a gente nem aplica. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, só para dar uma... Pode... Acabou? Não, acabou. Bom, sobre o Canadá, eu quero saber que tem dúvidas, né? Eu falei assim num geralzão. Não, beleza. O Study Permit, por exemplo, é importante falar dele o seguinte, que ele é um visto para estudar, né? Para que ele possa ser requerido, primeiro, a pessoa tem que ter a carta de aceite da escola, né? Que é a LOA, tem que nos trazer a LOA para que a gente possa, né, apresentá-la a ela no momento do pedido do visto. E também é importante dizer que para o Canadá, dependendo do curso que a pessoa vai fazer, ela pode requerer um visto para dependente também, né? Dependendo do visto, do curso. Essa era uma das perguntas, exatamente. Aí é legal fazer, pode, né? A pessoa às vezes é casada, tem filho menor, dependente, e o período do curso é um período mais longo, por exemplo, é um college, né? Um mestrado, aí sim pode-se pedir um visto de dependente junto, que, né? Nada mais é do que um visto de estudante, e com open work. O que é isso? Com uma possibilidade de trabalho aberto, né? Por exemplo, eu estou indo estudar, vou fazer um curso de pós-graduação ou então, sei lá, um mestrado no Canadá. Vou levar meu marido e meu filho menor. Meu marido, ele além de ir com visto mesmo que o meu, né? Como meu dependente, para o mesmo período, a mesma coisa, a gente pode aplicar um trabalho chamando-se Open Work. É uma autorização de trabalho aberta. E quando ele chegar no Canadá, caso haja uma possibilidade, uma oferta de emprego, ele possa trabalhar normalmente o horário integral, tá? No caso. Só um detalhe, gente, que às vezes a pessoa sente muita dúvida nessa parte do intercâmbio. Trabalhar no Canadá, você tem que prestar muita atenção. Antigamente, infelizmente a lei mudou. Antigamente era um pouquinho mais fácil, né? Para você trabalhar no Canadá, antigamente você podia trabalhar estudando inglês. Então, fazendo intercâmbio de inglês, dependendo da estrutura do seu curso, você conseguia acoplar trabalho e estudo. Como teve muita desobediência das regras, as pessoas chegavam já trabalhando, trabalhavam e não estudavam, enfim, o Canadá cortou para o Brasil. O que acontece hoje? Você pode fazer um intercâmbio com trabalho para o Canadá, sim, só que tem que ser college, ensino superior para cima. Então, inglês não é mais
um curso que dá direito a você trabalhar. Então, o que eu estou falando de college? É como se você fosse fazer um curso técnico, um tecnólogo, alguma coisa assim. Business, administração, marketing, mas inglês, estudar inglês não pode. Lembrando que, mas eu queria muito trabalhar no Canadá e eu quero estudar inglês porque eu preciso estudar inglês. A gente consegue casar, né? E aí você já faz até a carta condicional lá, né? Você pode fazer um programa chamado Pathway, que aí ele vai juntar o tempo que você precisa de inglês no começo e depois você já começa o college de lá mesmo. Então também tem como você unir. Ou vai para o college direto se já tiver o nível. Se não tiver, precisa estudar inglês, você não vai poder trabalhar enquanto está estudando inglês, mas você já consegue fazer esse visto aí em conjunto, um condicional ao outro. Começando fazendo o curso de Pathway, que é o curso de... Não é o curso de inglês, porque se eu falar que é o curso de inglês, as escolas de lá falar que Pathway é inglês, eles vão me matar. Mas é um curso preparatório para trás. Exatamente. E você acaba melhorando o seu inglês também, mas é muito mais do que isso. E você casa aí depois já para entrar no college e seguir de lá mesmo. Lembrando que os colleges que dão essa permissão para você trabalhar são normal. Eu vou falar normalmente, porque eu estou falando normalmente. São os colleges públicos. Eles são um pouquinho mais caros, mas eles têm uma infinidade de vantagens, né? Tem mais áreas, você pode pegar o período só de trabalho, PGWP ao final, né? Então tem um monte de... Pode levar o cônjuge, pode levar filho. Porém, por que eu falei normalmente? Pela regra do Canadá, o college privado ele não deveria dar esses benefícios. Mas a gente já teve casos com vocês mesmo, que o cliente, ele, mesmo com college privado, ele quis arriscar, aplicar. E veio visto. Então ele conseguiu, mesmo assim, levar família e aplicar com um college privado. Então pode acontecer aí essa... Mas não é o corretinho ele da regra, né? Uhum. Acontece. A gente já teve uns 2 casos, a gente ficou assim, não. É legal, né? Muito... Porque surpreende um pouquinho. Mas assim, quando o período é longo e existe esposa dependente, eles analisam, né? Nada melhor do que a análise de um oficial consular mesmo, né? Para liberar ou não. Outra coisa importante é o seguinte. Nesse momento de pandemia, né, está se fazendo só aplicação em casos de urgência e tudo, então a maioria dos casos não estão sendo aceitos. Na realidade, a gente consegue aplicar, tá? Mas o que vamos falar assim, uma aplicação para ela ser completa, ela tem que ser, agora só se aceita aplicação eletrônica, tá bom? Não existe mais aplicação física com documentos físicos, papéis impressos. Então agora o Canadá só aceita aplicação eletrônica e uma aplicação completa quando a aplicação eletrônica ela foi, né, submetida e a gente consegue agendar a retirada da biometria e do pagamento e tudo num VFS, né, num centro de atendimento, num centro de atendimento do consulado canadense. Então, o que acontece? Para o Brasil, por exemplo, a gente, se eu não me engano, hoje até a Raquel que olhou, estava demorando acho que 126 dias para a gente conseguir, né, agendar no VFS. Na verdade, a agenda ela não está aberta. Dificilmente aparece uma vaga ou outra, quando aparece está nessa média. Tá? Então, assim, não é o momento, né? Eu acho que a gente está passando por um momento tão complicado que quem vai estudar tem que se programar com antecedência. O momento de planejamento, né? O planejamento, isso mesmo, exige esse planejamento. Mas aí a gente consegue fazer tudo direitinho, certinho, da melhor forma possível. Indo lá, tirando a biometria e se conclui. Vou fazer agora 2 perguntas que eu anotei aqui que durante a semana me mandaram. Primeiro, Raquel, tô adorando aí que você está sendo um suporte respondendo as perguntas. Pode continuar, vai rolando para cima assim, pode ir respondendo aí todo mundo. Tô adorando. Já tá a 3ª membro aí da live convidada. Outra coisa, Bia, o que me perguntaram foi o seguinte. Expliquei pra gente. A gente é de Vitória, né? A maioria que vai estar vendo, não. Mas a gente, fisicamente, que está em Vitória. E a gente, infelizmente, teve essa mudança e a gente não consegue mais tirar o visto canadense por aqui, né? Tem que ter um deslocamento. Explica pra gente só o que é esse deslocamento aí. Bom, o que acontece? O deslocamento, se for um visto de visitante, por exemplo, o deslocamento é para a retirada da biometria. Né? Retirada da biometria, pagamento da taxa da biometria, que é feita lá na hora, no cartão de crédito, e fotografia também.
o que acontece é, nos casos de visto de estudante, que é o study permit, um visto de longa duração, ele tem 2 deslocamentos, talvez. Na realidade, a pessoa ela pode se programar para fazer um só. Que ela vai ter que fazer o exame médico com um médico credenciado do consulado canadense, que em Vitória também não tem. Não. Inclusive, Nenhum, posso né? falar uma coisa? Eu pedi o médico daqui de Belo Horizonte, que era um dos médicos credenciados, ele fez uma indicação de um médico daí de Vitória para começar, para o consulado credenciar. Foi até intermédio meu, da Mundial Vistos, que a gente conseguiu, foi uma indicação. O médico daí chegou até a me ligar, porque o consulado fez contato com ele. Mas aí depois eu não acompanhei mais para saber, né? Entendi. Isso é uma maravilha, né? Facilita muito. Mas esse deslocamento, por exemplo, ele pode ser combinado, né? No dia do exame médico, no dia da consulta com o médico, e a pessoa ir lá na biometria entregar. Porque quem entrega o laudo dessa consulta médica, né? Porque o médico faz um laudo imparcial e manda direto para o consulado com o ID do processo da pessoa. Tá? Verdade. Então, e aí, lembrando também... Depende dela. E também, essa parte aí da biometria, quem for fazer o visto com a Mundial também pode ficar despreocupado que vocês levam, né? Tem isso que é um detalhe muito importante. Olha só, a gente tem transporte saindo para o Rio, de Vitória e de Belo Horizonte, que são os 2 locais que a gente tem transporte saindo. Eles saem com o objetivo de levar para o consulado americano para fazer entrevista e também para ir a uma visita no VFS, no consulado canadense, né? No escritório do consulado canadense, que fica 600 metros um do outro, é super perto. Então, a gente faz tudo junto. Perfeito. Agora vamos passar para o segundo país, Estados Unidos, que aí é o queridinho do high school, né? Muita gente vai fazer ensino médio lá, e ele é mais vendido que o Canadá. Então, é o seguinte... Como a gente fez ali no outro, né, que você explicou mais ou menos a diferença, explica aí pra gente, tem o visto de estudante, tem o F1, tem o B1, B2, diferencia esses 2 vistos aí pra gente, e aí você pode falar também, assim como você falou do ETA lá, você pode falar do ESTA aqui, que é um pouquinho mais específico, né, mas tem gente que tem direito, né? Que tem passaporte, né, europeu. Bom, vamos lá. Para os Estados Unidos funciona assim, tem o visto B1, B2, que é aquela visita a turismo, negócios, né? E também a estudos, desde que a carga horária seja uma carga horária inferior a 18 horas semanais. Que esse curso, ele seja considerado um curso meio que recreativo, não é um curso de inglês acadêmico mesmo. O que é isso? Não é um curso que o objetivo é 6 horas de estudos diárias, né? Não é um que tem uma carga horária inteira de estudo. Então, normalmente, uma instituição de ensino nos Estados Unidos, quando ela exige o visto F1, que é um visto de estudante, né, acadêmico, que é para college, para curso de inglês, enfim, ela emite o I-20, né, que é o F1, que a gente chama ele de F1. É um I-20, é um documento recíproco para a gente requerer o visto de estudante mesmo. Então, isso aí, quando você vai fazer a matrícula na instituição, se você fizer e eles te derem esse documento, com certeza o seu visto é F1, porque a sua carga horária exige. Se a sua carga horária é mais curta e eles não te deram um I-20, seu curso não exige que você tenha um F1. Você pode fazer com visto B1, B2. Mas é importante que você saiba que o motivo da sua viagem ali tem que tomar cuidado na imigração. O que você está fazendo aqui? Estou vindo estudar. Bom, se você está vindo estudar, ele vai falar, você está visto de estudante. Exatamente. Tem que ser um visto de estudante. Então, gente, é arriscado. E aqui, quando é menor de idade, tá? Em menos de 18 anos, a gente sempre aconselha, mesmo que o curso dele seja um curso de férias mais curto, que, se possível, peça que a instituição emita o I-20 para que ele tenha o visto de estudante. Porque justamente por causa da imigração. Eles são mais cautelosos, né, com relação à imigração. Isso aí. Então, a gente já viu casos que passou até no jornal, de menor que chegou lá, foi estudar, não conseguiu, ficou preso, que era menor ainda, não tinha como ir e vir, ser irresponsável,
Então, gente, a gente tem que ser cauteloso em tudo que a gente faz, né? Isso aí. Esse é um dos detalhes. Agora, o visto de estudos tem o F, né? Que é para estudos acadêmicos, e tem o M. Eu não sei se você tem cursos vocacionais, não sei se a TC vende. Então, a gente até tem, mas é muito mais raro, assim, a venda. É, bem mais raro. Mas é a mesma regra e é bem legal também. Lembrando que esses cursos, né, o F e o M, que são cursos de estudos, que independente do tempo que você vai estudar, ele está muito mais linkado à carga horária, você também pode levar dependentes, né? Esposa, cônjuge, filhos, né? Primeiro grau, dependentes, tá bom? Só antes de você partir para o Esta, deixa eu só dar uma pincelada aqui da parte do intercâmbio. Que ela falou aí dos cursos, da carga horária. Então, para ficar assim um pouquinho mais aprofundado, gente, para vocês que querem fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, se esse curso que você for fazer de inglês, por exemplo, ele tiver até 18 horas semanais, então, eu quero fazer um curso ali que eu vi que é 15 horas semanais, então são 3 horas por dia. Pode aplicar o visto de turista. Porque os Estados Unidos, ele deixa um turista estudar inglês desde que não exceda essas 18 horas. A partir do momento que o seu curso tem mais de 18 horas por semana, automaticamente você tem que tirar o visto de estudante. Outra forma de ver se você tira o de estudante ou de turista. Se você estiver fazendo um curso que ele vai exceder 3 meses, eles já pedem também que você tire o visto de estudante, né? Então, tipo assim, eu quero fazer 4 meses. Não interessa a carga horária, 4 meses é estudante. Então já tem que ser também o visto de estudante. A gente trabalha com uma escola, porque a lei, você sabe, né? A lei dos Estados Unidos, nesse quesito das horas e tal, é meio ambígua. Até as escolas, elas não concordam muito com como a lei é muito aberta. Então, assim, tem escola que, às vezes, a pessoa quer muito estudar mais, mas não queria tirar o visto de estudante, porque muita gente já tem o de turismo, né? Então a gente tem escolas que elas fazem a carta, a LOA delas, não menciona a carga horária, justamente para o aluno poder estudar mais horas, mesmo indo com visto de turista, entendeu? E aí tem outra coisa também que é muito importante, que ela falou aí da intenção. Gente, quando você for fazer um intercâmbio de um mês, a gente orienta isso, né? Mas assim, um mês e vai ser, você vai estudar um curso aí de 15 horas. Então, visto de turista mesmo, B1, B2. Você, quando chegar lá, você pode até citar que você vai fazer intercâmbio, mas você tem que falar que o seu intuito é férias. Eu estou de férias, eu vim a lazer e vou aproveitar para fazer um intercâmbio. Você nunca pode... Por isso que você... O consulado, ele não é igual a gente, ele não quer saber muito da sua explicação. Ele é muito linkado com palavra. Falou estudo, é estudar, é visto de estudante. Falou trabalho, uma pessoa, por exemplo, que está indo fazer business, ela fala que vai fazer trabalhar. Ixi, são coisas totalmente diferentes. Então, você vai falar que você vai fazer, vai estar indo de férias e por isso está aproveitando. Agora, se o seu curso for maior, você realmente for tirar um visto de estudante, aí pode falar à vontade, você está indo estudar nos Estados Unidos, né? Aí pode falar um pouquinho aí do ESTA. Então, é isso mesmo, é bom falar esses detalhes, né, claramente, principalmente, né, para quem é estudante, porque seu público, ele é muito de estudante, tem que estar todo mundo atento a esses detalhes. Bom, outra possibilidade também é quem tem um passaporte europeu. Quem tem um passaporte europeu, ele faz parte de um programa de isenção de visto, propriamente dito, né, que é o visto selo no passaporte, e ele está elegível para uma autorização eletrônica, tá? Essa autorização eletrônica, ela tem alguns diferenciais, né? Que ela permite que a pessoa também faça uma visita a turismo ou negócios, mas lembrando que a permanência dela em território norte-americano é menor que o brasileiro que tem o visto selo, tá? É só até 90 dias, tá bom? E quem tem o passaporte europeu também, então vai fazer um curso de férias, uma coisa menor, uma carga horária menor, também pode fazer com o ESTA, tá bom? Beleza. Agora, só para dar uma Às vezes a pincelada pessoa aqui. vai fazer um módulo, por exemplo, né, a pessoa está fazendo uma pós-graduação, um MBA, ela pode fazer o módulo. Tem muito módulo que né, que é feito nos Estados Unidos, né, em universidades que têm parcerias. Aí ela consegue fazer esse módulo com o ESTA ou com o B1, B2, porque o business esse tipo de módulo, né, de pós-graduação, de curso profissionalizante, ele é caracterizado como business também. Porque a carga horária é curtinha. Lembrando que a carga horária é curta.
Um detalhe também é que, assim, as pessoas elas têm muita dúvida, né? Tipo assim, ai, meu visto americano, tirei um visto de turista para 10 anos. Gente, não significa que você pode morar 10 anos nos Estados Unidos, não, né? A sua permanência... O provável é que eles vão te dar para o brasileiro, né, 6 meses de permanência. Lembrando que a decisão final é sempre lado oficial na hora que você for entrar nos Estados Unidos, né? Mas o de praxe é, tirando um visto americano de turista, você vai ter aí 6 meses para ficar nos Estados Unidos, depois você pode vir embora e depois de um tempo voltar, mas não quer dizer que é diferente, né? Isso aí é a validade do seu visto, mas não quer dizer que você pode ficar seguido esses 10 anos lá nos Estados Unidos. Né? Quem dera, dessas fases assim. É um visto de múltiplas entradas, né? Que te permite ir e vir durante os 10 anos, desde que você respeite as regras e a lei de imigração norte-americana, né? Então, para o visto B1, B2, a permanência máxima dada na imigração é de até 6 meses. Mas eles que dão. Então, ele pode te dar 30 dias? Pode. Pode te dar 15 dias? Pode. Pode te dar, né, 45 até 6 meses, né? Se você E é o uma de pessoa estudante que normalmente visita muito, por exemplo, os Estados Unidos, ele pode tentar restringir ali seu período de visita na imigração, né? Porque o visto não garante a entrada. O visto, ele é uma pré-autorização de entrada, mas Exatamente. a palavra final realmente é no momento da imigração oficial de imigração que vai te receber ali no aeroporto. E dá o detalhe aí para as pessoas assim, tem um visto americano, aí meu passaporte venceu. Vou ter que viajar. Conta aí pra gente. É. Quem tem o visto americano válido e o passaporte venceu, gente, é só fazer um novo passaporte, pode viajar com os dois passaportes, um com visto válido, né, com o passaporte cancelado, e o passaporte válido sem o visto. É só fazer a junção dos documentos. Outro detalhe muito importante é a questão de mudança de nome. Né? Às vezes a pessoa é recém-casada, tem um visto americano com o nome de solteiro e vai fazer um passaporte novo obrigatoriamente porque mudou o nome e faz um passaporte com o nome de casada. E fala, nossa, e agora? Eu sou duas pessoas. Realmente. Você antes era uma pessoa com um nome, agora você é outra. Mas, como isso é acrescentar um vínculo social, a gente... O certo mesmo, tá, gente? O aconselhável, vamos falar assim, a própria embaixada, ela aconselha, olha, se você tiver tempo, o ideal é que você faça um visto novo, no seu passaporte novo, com o seu nome novo. Mas, caso não haja, né, tempo, né, a viagem está programada, é uma lua de mel, é um período, enfim, você consegue viajar? Consegue, desde que você tenha, junto com você, a prova da mudança do nome, tá? E essa prova da mudança do nome nada mais é do que a certidão, né, gente? Ou a certidão de divórcio, ou a certidão de casamento, ou uma certidão judicial que você mudou o nome por outro motivo. Mas essa certidão a gente ainda aconselha que ela seja traduzida por um tradutor juramentado, né, de inglês, para que ela tenha valor legal nos Estados Unidos. Porque caso haja um questionamento, esse questionamento vai ser aonde? Na imigração, no momento de entrar no país. E aí, no momento de entrar no país, você está sendo atendido por um policial que só fala inglês, né, norte-americano, e que mais fácil de você se explicar, você tem ali o documento para provar a mudança do seu nome de forma legal. Perfeito. Né? Aí prova eu que só você vou... é a mesma pessoa do visto e do passaporte. Perfeito. Eu só vou adiantar os outros países, porque depois a gente volta porque o tempo, a gente sempre fala e não dá para concluir tudo. Eu vou falar os outros 2 países que estão faltando, depois a gente volta para ir para os detalhezinhos dos outros. Nova Zelândia, é bom falar, né? Nova Zelândia. Explica pra gente aí, antes não precisava de visto, né, o brasileiro, até 90 dias, aí mudou. Agora tá tipo o Canadá, mais ou menos. Explica aí pra gente essa mudança que aconteceu em outubro do ano passado. Entrou em vigor a necessidade do visto para Nova Zelândia. O para Nova Zelândia, ele é um visto eletrônico, assim como é o australiano também, né? Já há alguns anos. Ele é um visto para qualquer necessidade. Agora, para turismo, para trânsito, para estudar na Nova Zelândia é necessário visto, né? E aqui ele é bem similar ao australiano, eu acredito justamente até por causa da fronteira, né? Por estar muito próximo. Normalmente uma pessoa que vai num país, vai no outro também,
causa da proximidade. Então, a polícia de imigração dos dois países chegaram a uma conclusão e a acordo é bem parecido, tá? Bom, quem é elegível para tirar um visto para Nova Zelândia, só de ser brasileiro e ter um passaporte válido com validade mínima de 6 meses, essa pessoa é elegível, tá? A princípio, né, o visto para quem vai fazer turismo até 90 dias, ele é mais tranquilo, a gente não precisa de documentação demais e normalmente eles saem até 72 horas. Agora, o visto de estudos, ele já é um pouco mais elaborado, né? A gente tem que ir provar uma série de coisas, tem com relação à elegibilidade, você tem que dar a carta de aceite da instituição, quando você vai permanecer, sei lá, 4, 5, 6 meses, você precisa provar uma disponibilidade de recurso financeiro, né, um valor por mês. Por exemplo, da Nova Zelândia, o valor que é para ser disponibilizado por mês é de 1.200, quer ver? Deixa eu olhar aqui que eu não lembro de cor. Mas é 1.250 dólares neozelandeses por mês, entendeu? Tem que estar disponível, né, num extrato bancário, né, num documento que você vai comprovar a sua estabilidade financeira, o seu recurso para realizar a viagem, né? Isso no caso da Nova Zelândia. Então, sim. E aí é um visto que pode demorar em torno de 30 dias para sair, né, o de estudante, porque ele tem uma análise. E pode ser solicitado mais documentos. E como ele é analisado pela imigração neozelandesa, os documentos que eles pedem pode ser exigido também a tradução juramentada do documento. Então aí a gente tem que fazer a tradução, anexar tudo direitinho conforme a exigência da imigração. Isso aí. Só dando uma acrescentada, tem gente. De Nova Zelândia? Então, vou falar aqui. Esse visto, ele por mais que ele seja, ele é eletrônico, né, parecido com a Austrália, mas a facilidade dele, vamos dizer assim, é bem parecido com o ETA, né? Tipo assim, é muito mais barato do que um visto convencional. Você paga uma taxa, né? E uma taxa de meio ambiente, assim, que eles adicionaram também agora, né? De conservação lá. Mas, assim, é muito mais barato, é muito rápido para ser aprovado, né? E quando ela fala aí de autorização online, gente, que a gente fala visto eletrônico, a diferença é que, tipo assim, um vem colado no seu passaporte, né? Visto canadense, o normal, visto americano. O outro a gente imprime e leva numa folha. É um papel impresso, exatamente. Papel tipo impresso, ETA, esse aí. Ele consta no Isso sistema aí. mesmo. Da própria companhia aérea, na hora que você vai fazer o check-in, você mostra, eles verificam no sistema se está tudo ok para você entrar. E aí você pode viajar. Agora é importante uma coisa que pode falar. Né, que no caso de turismo, ele é um visto assim, mais tranquilo no caso da Nova Zelândia do que da Austrália, tá? Mas no caso de estudos tem toda a exigência e tem análise. Exatamente. E se existe a negativa, eles são super criteriosos, assim, escrever o motivo da negativa, por que eles não vão liberar, entendeu? Então, assim, é uma análise muito legal. A Nova Zelândia, a Austrália, a gente adora trabalhar porque é muito claro a forma que a gente trabalha. E se falta alguma coisa, a negativa é por um motivo, a gente sabe qual é o motivo e a gente pode tentar de novo alegando. Tem visto, às vezes eles deixam você adicionar alguma documentação. Acrescentando algo mais, entendeu? É verdade, isso é verdade. Outra coisa aqui uma coisa que é legal também adicionar é que no visto da Nova Zelândia, da Austrália também, mas é um pouquinho diferente, né? Mas da Nova Zelândia, se você passar dos 90 dias que vai estar na Nova Zelândia, aí você vai ter que até 90 pode ir com essa autorização eletrônica, passou dos 90 dias, vai ter que tirar o visto de estudante. Quando você tira o visto de estudante para Nova Zelândia, um outro custo que você tem que ter na cabeça que você vai ter que ter um seguro saúde para o tempo inteiro que você vai estudar lá. Isso. Só que ele pode ser um seguro particular. Então, assim, você vai lá na agência, na ETC, e a gente trabalha com vários seguros diferentes, né? Você escolhe, eu prefiro esse seguro, eu prefiro esse que se encaixa mais comigo. Que vai ser diferente do da Austrália que a gente vai trazer daqui a pouco. Que também precisa de um seguro, mas é um pouco não, né? É bem diferente. Então, da Nova Zelândia... do governo, né, Gustavo? Isso, seguro da Austrália para dar direito ao uso da saúde pública australiana. Então, exatamente. Ele é um pouco similar ao visto de estudos também para o Reino Unido. Então, já é um seguro que é obrigatório. É um pouco diferente. Isso, exatamente. Mas, bom. E o da Nova Zelândia precisa...
Só vou te fazer uma perguntinha. O da Nova Zelândia, ele pode ter patrocinador? Para aprovar a comprovação financeira? Pode ser patrocinador? Pode. Beleza. Tá? O que acontece é o seguinte, a nossa assessoria, ela funciona muito assim, ela é muito personalizada, você sabe, né, Gustavo? Uhum. Então, assim, a gente prefere conversar com a pessoa, aí a gente avalia a idade, o que ela vai fazer, pra gente conseguir provar que ela realmente tem uma estabilidade que ela vai voltar. Porque todo e qualquer visto, qual que é o objetivo dele? É provar de que você vai utilizar, vai fazer a visita no país para aquele objetivo que você se propôs e ao final da visita você vai voltar para o seu país de origem. Né? Verdade. Uhum. Ou seja, o visto é para justamente te autorizar a fazer uma visita regular, para que depois você não fique irregularmente no país. É para evitar imigrações irregulares. Então, todos os vistos que a gente aplica, a gente conversa com a pessoa, a gente entende o perfil dela, a gente faz uma análise realmente para a gente ver o que seria melhor para ela. A gente vai colocar um sponsor aqui no seu processo também, além dos seus documentos, para te dar uma força, né? Para ficar mais consistente a parte financeira. Vamos, a gente acha que é prudente. Vamos colocar seu pai, sua mãe. Ou então a gente vê, a gente sempre conversa, né? Porque às vezes a pessoa não tem, quer colocar um amigo do amigo do amigo. Nossa. Não tem vínculo, né? Tá muito fraco elo, né? Cadê o vínculo? Então, assim, a gente precisa conversar para a gente entender cada caso é um caso. Só antes de passar para a Austrália, eu vou anunciar, porque vai que a live termina, né? Eu não falei, gente, uma condição exclusiva que a Bia disponibilizou para gente. Quem é cliente da ETC Intercâmbio, nesse mês agora de julho, quem fechar um visto com a Mundial, não interessa qual seja o visto, pode ser para todas as lojas, porque vai ter gente aqui de outros estados, pode ser também? Perfeito. Isso, então, todas as ETCs aí, tá valendo, eles vão dar 15% de desconto na taxa de assessoria. Então, para qualquer visto, a gente vai ter esse desconto aí em julho. Depois a gente vai postar isso mais maçantemente aí nas redes sociais, mas só para já dar um spoiler aí que eles fizeram, a gente conversou, e a gente vai ter essa promoção aí no mês de julho, que já é o primeiro passo para você aproveitar e começar a planejar seu intercâmbio. Não precisa, tipo assim, vou fechar agora, mas eu quero ir em dezembro. Tá, eles vão fazer em dezembro. Não precisa de ir agora, não. Pode. É só pra... A promoção é para fechar em julho. Isso. Mas a assessoria ela pode ser usada até 30 de dezembro de 2020. Entendeu? Isso, perfeito. Então, perfeito. Eu vou fechar agora, vou pagar que eu quero desconto. Mas eu vou me aplicar meu visto em setembro, tá, Raquel? Ok, deixa tudo certo, preparado e programado. Em setembro eu faço a aplicação. Tá perfeito. Bom? E agora vamos partir para o meu país preferido, a Austrália. Amo, amo, amo. Seguinte, então, não que os outros não sejam maravilhosos, mas a Austrália tem um guerre a mais. Então, assim, Austrália, visto de estudante, tem como ir com visto de... Aí a Austrália não tem jeito, gente. Tudo tem visto, né? Você espirrar na Austrália... Respirar na Austrália tem que vir. Tem visto. Aí explica pra gente aí um pouquinho como turista, como estudante... Eu vou até dar um spoiler aqui também, que amanhã, a Mundial Vistos, a gente tem uma live que vai falar só sobre Nova Zelândia e Austrália. E tem um convidado residente na Austrália, legalmente. Ele é daqui do Brasil, ele é engenheiro, super novinho, gente. Eu vi. 30 anos. E assim, ele mora na Austrália já há alguns anos. E esse ano, em outubro, ele aplica para cidadania. Então, assim, ele vai contar um pouquinho da experiência dele, como foi o tipo de visto que ele fez com a gente e tal. Quem quiser, é muito legal, tá? E hoje, você não sabe, mas hoje também tem uma live. Tem uma live lá na ETC Vix também, depois daqui, às 9, a diretora, minha sócia, ela vai fazer com uma pessoa também que mora na Austrália e fez visto com vocês. Que legal. Vai ser hoje. Legal. Gente, eu fiz todos os meus vistos com a Mundial. Já fiz canadense, australiano, americano. Eles são muito, muito bons mesmo. Não é aquela propaganda assim, só porque eu vendo. Não, todos os meus 3 vistos que eu tive que ter visto, né? Todos eles fizeram. E sempre deu super certo. Então, partindo para a Austrália aí. Pode falar aí. Na Austrália, rapidinho. Uhum. Ó, Austrália, todos os vistos hoje, eles são eletrônicos, né? E para quem vai estudar na Austrália, até 12 semanas. A pessoa pode ir com visto de visitante, que é o E600, é uma categoria de visto que permite você visitar e estudar um período mais curto. Nesse caso, é um visto que demora menos tempo,
né? Normalmente, agora, não sei quanto tempo, mas antes da pandemia, a gente estava demorando de 20 a 30 dias. Na realidade, eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Agora a gente não está conseguindo concluir aplicações para o visto Austrália e Nova Zelândia, porque a gente não tem, não consegue fazer pagamento. Parece que eles cortaram O sistema, né? Então, o próprio sistema cortou para não fazer, porque está tudo fechado, né? As fronteiras estão exatamente. fechadas, então, bom, enfim. Quem quer elegível é um brasileiro que tem um passaporte com uma validade mínima de 6 meses, ele já está elegível. Bom, como eu falei, demora de 20 a 30 dias, que é um visto um pouquinho mais rápido, né? O visto que é uma pessoa que vai permanecer até 12 semanas. Quem permanece além de 12 semanas, a gente tem que lembrar que tem exame médico, né? Que também não tem médico aí, né, em Vitória, então tem que procurar um médico credenciado em outro estado. Exatamente. É um visto que também demora mais. Normalmente, gente, um visto de estudante para a Austrália, a gente costuma pedir em torno de 60 dias antes para aplicar. Porque normalmente eles demoram uns 30 dias para ser avaliado, e como tem a questão do exame médico, tem muita coisinha, muito detalhe, a gente, né, pede que a pessoa seja mais cautelosa para não correr o risco de perder aí o dia do embarque, tá? Bom, para a Austrália, a gente também tem aquele detalhe com relação à documentação, vai depender do período que a pessoa quer, né, permanecer na Austrália, ela quer ficar, sei lá, 6 meses, 1 ano, mas assim, o exigido por mês são 1.691 dólares australianos por mês, comprovadamente, tá? No extrato bancário, exatamente. Ou no imposto de renda. Quando se usa imposto de renda, tem um detalhe muito importante, que a renda mínima, né, do imposto de renda, ela tem que ser equivalente a 70 mil dólares australianos anuais. Então, assim, não é qualquer imposto de renda que consegue comprovar tudo também, né? A gente tem que pensar em tudo. Agora, Exatamente. esses detalhes que são mais específicos, mas, né, a gente dá no momento da assessoria, Com certeza. a gente vai fazer sua aplicação ser perfeita para você correr o mínimo de risco possível, né, de um visto negado. A gente tem aí um índice de aprovação muito alto, é muito bom. Dificilmente a gente tem visto, né, Austrália, Nova Zelândia reprovado. Reino Unido, por exemplo, a gente é praticamente 100% de aprovação do Reino Unido, sabe? Quando tem uma negativa, faz uma besteira ou outra de detalhe de documento. Ou então do cliente que não fez exatamente como a gente orientou. Perfeito. Então, assim... Deixa eu dar só 2 observações da Austrália que eu gosto muito de dar para os estudantes. Vamos é o lá, seguinte. Primeira coisa da Austrália. A Austrália, as pessoas também têm que ter um perfil específico. Por quê? Além de ser um visto mais caro de estudante, ter uma comprovação relativamente alta, a passagem é um pouco mais alta, porque é a Oceania, tem todos esses aspectos. Uma coisa importante da Austrália é o seguinte, a vantagem, primeiro, para começar, se você for aplicar um visto de estudante para a Austrália, né, passar aí de 14 semanas para cima, a primeira grande vantagem é que você pode trabalhar. E o emprego, e a Austrália tem o maior salário mínimo do mundo. Então, você estando lá, você consegue se manter. Mas tem esse pré aí que demora um pouquinho. Vou falar rápido, porque eu tenho 2 minutos semana, aqui. Né? São 20 horas Isso. Princípio, o curso tem que ter no mínimo 20 horas por semana. Exatamente. E eles são muito preocupados com a palavra da Austrália é estudante genuíno. Eles avaliam muito mais criteriosamente, porque na Austrália, quando você tem uma negativa de visto, as escolas de lá perdem ponto e depois começou também que as agências perdem ponto. Então, as próprias agências e as próprias escolas, quando chega um cliente, a gente já fala, ou às vezes a gente manda algum cliente e eles já falam, olha, esse aluno não tem um perfil que eu acho que vai passar no visto. É melhor... Eu já tive escola que falou assim, acho melhor você nem mandar para a Austrália, porque a pessoa provavelmente vai ter o visto negado. Então, a Austrália, principalmente, a gente faz todo um desenho assim do perfil da pessoa. E a última coisa é que também na Austrália, muitos cursos de inglês principalmente, você já tem que estar com o curso todo quitado antes de aplicar o visto. Então, assim, do Canadá, você vai lá, da entrada a gente já libera a sua LOA, você vai lá e faz o visto com eles. O da Austrália você tem que pagar o intercâmbio inteiro para depois aplicar. Então, a pessoa tem que ter ali uma balinha na agulha melhor. Bia, vai se despedindo, tem 30 segundos. É sempre assim.
Depois a gente pode marcar outra para falar Vão, com dicas certeza. de como se Acho portar na entrevista, né? O que não cometer as gafes, os erros, assim, para ser o visto negado. Foi muito, muito, muito bom, tá? Aqui, já quero fazer outra, a gente já Eu marca só aqui quero outras. agradecer, né? Não, Agradecer a foi você e a ótimo. todos os ouvintes, né? E convidar todo mundo. Quem quiser também assistir amanhã sobre a Austrália e Nova Zelândia, um convidado super legal, vocês vão amar.